E aí, beleza? Meu nome é Kevin, esse aqui é o Cenário, o seu canal que fala sobre coisas boas, legais e magníficas de se assistir. E no vídeo de hoje eu separei aqui as 5 melhores batalhas, os duelos, na verdade, de Game of Thrones. E como é bom a gente assistir um bom duelo X1 de respeito na pegada de Troia. Bom, e se você gosta dessas cenas de duelo, já dá um like, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar a experiência de relembrar esses duelos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque já tem muito conteúdo aqui no canal sobre Game of Thrones, House of the Dragon. Inclusive, se você quiser, deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Bom, mas vamos lá. E desses 5 duelos, eu vou tentar ranquear, deixando, na minha opinião, o melhor duelo por último. Então vamos lá. Robert Baratheon versus Rhaegon Targaryen. Esse duelo eu deixei em 5º lugar porque não foi um duelo que acabou sendo adaptado ainda nas séries, mas você vai entender por que eu coloquei ele aqui nessa lista. Imagine o Robert Baratheon com um martelo estilo Thor, um cara bruto, grande, casca grossa, duelando contra o melhor ou um dos melhores espadachins de toda Westeros, o príncipe Rhaegon Targaryen, filho do Rei Louco. Gente, a maneira que o livro descreve essa batalha e que cada personagem fala sobre esse duelo é fantástico, é poético. Incrível até mesmo as canções que o livro conta que as pessoas fizeram sobre esse duelo. Imagine o martelo versus a espada. Bom, o desfecho desse duelo é que o Robert acaba acertando a martelada no peito do Rhaegon, e essa couraça da armadura do Rhaegon, que era decorada com rubis, trazendo esse tom avermelhado, né, da bandeira dos Targaryens, todo se espatifou no chão e ele foi derrotado. A vitória foi pro Robert Baratheon. Não é à toa que ele venceu essa batalha, e junto com essa vitória e outros acontecimentos, foi dado o final da dinastia Targaryen no trono. Para quem não se lembra, o Robert Baratheon é aquele rei gordo das primeiras temporadas de Game of Thrones. Pois é, no seu auge ele era um herói de guerra. E em 4º lugar dessa lista, meus amigos, está o duelo entre a Brienne e o Perdigueiro, o cão. Gente, vocês se lembram dessa batalha? Esse duelo entre esses dois foi um duelo sensacional de tirar o fôlego, um duelo bem sujo, bem frenético, com um desfecho bem surpreendente. É legal a gente falar que a Brienne é uma soldada, uma guerreira, ela luta bem, mas é melhor ainda a gente ver isso acontecendo no X1. Ela lutou contra um peso pesado, que é o Perdigueiro, um cara bruto, casca grossa, que parece que não sente dor. E a gente vê esse duelo no desespero. E eu não sei você, mas nessa altura eu não tava torcendo muito para um dos lados, se bem que eu desgostava um pouco mais do Perdigueiro. Achava ele mais escroto, mas eu não tomei partido em quem eu queria que vencesse esse duelo. Inclusive, eu até achei que esse duelo não ia finalizar, porque nenhum dos dois são vilões até aquele ponto da história. Mas a Brienne, ela consegue vencer o Perdigueiro e ainda, entre aspas, poupa a sua vida porque ela não dá o Fatality. E mais pra frente a gente descobre que ele acabou sobrevivendo. E em 3º lugar, essa cena também foi adaptada para a série, que é o X1, o duelo de um certo julgamento por combate. Oberyn Martell versus o Montanha. Gente, já falei sobre esse duelo aqui no vídeo sobre uma das melhores cenas de toda a série. E sério, que duelo lindo. A gente vê o Oberyn Martell pulando, rodopiando logo no início da batalha. A gente já descredibiliza ele muito, porque em todo filme, toda série, quando o cara fica pulando, rodando antes do duelo, fazendo barulhinho de ruiar, ya! Fazendo esses barulhinhos, a gente sabe que o cara vai ser subacado logo de cara, vai ser derrotado sem muito esforço. Então a gente já ficou meio que ali, né? Muito apreensível, porque esse julgamento por combate era por causa do Tyrion Lannister, que estava sendo acusado de matar o rei Joffrey. Então, se o Oberyn perdesse, o Tyrion seria sentenciado à morte. O Tyrion meio que já estava acostumado a clamar para um julgamento por combate quando a corda apertava, porque o seu irmãozinho Jaime Lannister era um ótimo, excelente, um dos melhores espadachins naquele ponto da história. Só que ele tinha perdido a sua mão. Então Jaime não poderia lutar por ele. Oberyn apareceu como um deus ex machina para poder salvar o Tyrion, mas aí começa a pular, rodopiar contra um gigante,
o Montanha, só que tinha um diferencial. O Aubrey tinha uma motivação fundamental, ele tinha uma motivação pessoal contra o Montanha. E ele começa a vencer a batalha, ele consegue derrubar o Montanha. E quando ele tá prestes a dar o Fatality, ele pede pro Montanha confessar os crimes que ele tinha cometido contra a sua irmã, de estrupá-la, matá-la e matar os filhos dela. E aí o Montanha, ele confessa, mas consegue virar o jogo, quebrando os dentes do Oberyn e esmagando a cabeça dele com as próprias mãos. Gente, esse desfecho desse duelo foi de tirar o fôlego, foi muito surpreendente, porque brincaram com as nossas emoções. Primeiro eles fazem a gente desacreditar do Oberyn, depois nós passamos a acreditar nele, e no final, do nada, de uma forma muito surpreendente, o Oberyn é derrotado, sentenciando assim a morte do Tyrion Lannister. Esse duelo foi fantástico por causa das emoções que eles conseguiram arrancar da gente. E a coreografia também ficou muito legal. Falando em coreografia, o segundo lugar dessa lista alcançou esse lugar justamente por causa da coreografia. Gente, a coreografia são os movimentos das cenas de luta que a gente vê em todos os filmes. Pra gente e pra toda a magia do cinema, das câmeras, fica muito crível que é uma cena de luta real. Mas nos bastidores e por detrás das câmeras é uma dança, né? Eles têm que decorar os movimentos, decorar todos os passos, então a gente chama de coreografia. Eu amo uma cena bem coreografada, uma cena com uma coreografia muito bem feita. A nível do duelo do Steve Rogers contra o Buck, Soldado Invernal, segundo filme do Capitão América. Aquela coreografia direta eu me pego pesquisando e assistindo ela de novo. Inclusive, comenta aí se você quer um compilado, uma lista dos melhores duelos e as melhores coreografias da Marvel também, porque não é só sobre Game of Thrones que esse canal fala sobre tudo que é bom de se assistir. Então não se esquece de se inscrever, tá? Bom, o segundo duelo é o duelo entre o Ned Stark e o Jaime Lannister. Não, brincadeira, esse duelo nem aconteceu direito, mas é do Ned Stark versus o Arthur Dayne. Para quem não se lembra, esse duelo foi revelado quando o Bran Stark viajou no tempo e visualizou a Torre da Alegria, no momento em que o Ned Stark estava indo resgatar a sua irmã, tinha sido sequestrada pelo príncipe Rhaegar Targaryen. Bom, acontece que o Ned chegou com alguns soldados e a irmã do Ned Stark estava protegida por alguns homens, inclusive o Arthur Dayne. E, gente, nesse momento, é o momento em que a gente vê uma coreografia fantástica de... sabe, algo mágico, a gente vendo o movimento das espadas, como que eles estavam se movimentando, um negócio muito real, muito incrível e bonito de se ver. Eu tava assistindo, torcendo pra essa luta demorar muito pra acabar. E roda pra cá, gira pra cá, mata um, salva o outro cai. E a gente vê que o Ned Stark realmente era muito bom, só que em todo momento está muito evidente a superioridade desse espadachim Arthur Dayne. E a gente vê o Ned Stark perdendo nesse duelo, só que a gente fica aquele negócio, não, mas a gente sabe que ele não vai morrer aí, porque é uma cena do passado. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? E aí, então, um dos soldados que tinha ido com o Ned Stark, que estava caído no chão já, consegue se levantar e apunhalar o Arthur pelas costas. Trazendo a vitória, então, para o Ned Stark, uma vitória não tão honrosa para um personagem tão honrado que a obra entrega, mas, mesmo assim, em todo o seu duelo ali, foi muito lindo de se ver. Não é à toa, né, que tá em segundo lugar nessa listinha. Bom, e em primeiro lugar, o maior e melhor duelo desse universo, né, de Game of Thrones. Assim como o quinto colocado, eu coloquei um duelo que ainda não foi adaptado para as séries, mas com certeza vai ser adaptado em House of the Dragon, que é o duelo entre o Daemon e o Aemon Targaryen. Gente, imaginem dois dragões se mordendo e se arranhando e cuspindo fogo no outro nas alturas. E enquanto isso, nós vemos os seus montadores duelando entre um dragão e outro, pulando de um dragão pro outro. Gente, meu, só de ler sobre esse duelo, eu digo pra vocês que a minha maior expectativa pra série é esse duelo, gente. Só não vou descrever muito sobre essa treta entre os dois, porque já tem vídeo aqui no canal explicando detalhe por detalhe. É um vídeo só sobre essa briga, e lá eu conto quem foi que venceu, quem foi que ganhou, como foi que ganhou esse duelo. Mas eu imagino que já dá pra você entender por que que esse duelo fica em primeiro lugar. Porque ele nos promove algo fenomenal. Uma luta literalmente mágica, porque os dragões são seres mágicos, né?
Então contém fogo, contém espada, com um desfecho incrível, um contexto super, super, super intrigante. Gente, é a melhor de todas. Bom, lembrando que essa lista eu fiz baseado na minha opinião e em alguns detalhes técnicos. Então, se você quiser saber os detalhes sobre esse último duelo, né, que é o melhor de todos, se inscreve aqui e assiste lá, beleza? Gente, obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Não esquece do like. Pode comentar aí se você tiver alguma sugestão e, inclusive, se você lembrou de algum duelo que possa ser melhor ou igual aos duelos que eu listei aqui nessa top 5. Quem sabe a gente faz uma parte 2 sobre esses duelos. Você também que leu os livros, você pode listar duelos que não foram adaptados, pelo menos ainda não, ou duelos que só seriam adaptados se tivesse uma série de um outro ponto da história. Como, por exemplo, o duelo entre o Robert Baratheon e o Rhaegar Targaryen seria adaptado só se tivesse uma história contando a rebelião e assim a queda do Império Targaryen. Mas tem muitas batalhas e muitos duelos que são fantásticos. Espero que o sucesso de House of the Dragon incentive o pessoal a fazer mais séries sobre esse universo, que é um universo fenomenal, é um universo muito gostoso de se acompanhar e tem muito material bom, de qualidade, para que eles possam adaptar, não só em séries, mas também em filmes. Bom, de qualquer forma, agradeço mais uma vez e até o próximo.